O grande encontro de quarta-feira entre Palmeiras e Flamengo, agora o outro lado, o lado verde da história. O Palmeiras empatou ontem com o Grêmio 0-0 e chegou hoje em São Paulo, a nossa equipe estava lá. Olá, amigos ligados no Expediente Futebol. Olha o desembarque do Palmeiras na tarde de hoje aqui no aeroporto de Congonhas. Foi para lá de movimentado. Dezenas de torcedores vieram recepcionar os jogadores no saguão. Muita festa, muita força. E a explicação é óbvia. Nesta quarta tem Palmeiras e Flamengo, uma decisão. No Allianz Parque, o primeiro colocado, o Palmeiras, contra o segundo colocado, o Flamengo. Jogo decisivo, mas para Edu Dracena, uma das 14 decisões que o Palmeiras vai ter pela frente até o final do Brasileirão. Acho que como todos os jogos vai ser decisão. Eu acho que o campeonato não acaba quarta-feira. Tem várias rodadas pelas frente ainda. E é isso que a gente vai procurar fazer, jogar cada jogo como fosse uma decisão até o dia 4 de dezembro. A única dúvida de Cuca para essa decisão contra o Flamengo é se o artilheiro do time na temporada, Gabriel Jesus, vai ter condições de jogo. Com dores no adutor da coxa esquerda, ele é dúvida. E certamente o Palmeiras vai segurar essa informação até minutos antes do jogo contra o Mengão. Mas Edu Dracena falou sobre o menino Gabriel Jesus. Aí a gente não sabe ainda se ele não vai jogar na quarta-feira. Então a gente tem que analisar. Ele é uma peça importante do nosso elenco, mas a gente tem que ressaltar a força do grupo. Um grupo forte, que tem muitos jogadores bons, de qualidade, que possa dar conta do recado. Casa cheia, só não vai estar mais cheia porque a torcida do Flamengo, devido àquela confusão lá em Brasília, ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, não vai poder estar no Allianz Parque. Mas a promessa é de um jogão, é de uma decisão sim do Campeonato Brasileiro. Daqui do aeroporto de Congonhas, de São Paulo, Jackson Pinheiro, para o Expediente Futebol. Muito obrigado, Jackson. 27 mil ingressos já vendidos. É o tipo do jogo que, independentemente do horário, do local, do preço do ingresso, vai encher de qualquer jeito. É um jogo extraordinário, para muitos, o jogo do ano até o momento, esse Palmeiras e Flamengo da próxima quarta-feira. E fica a dúvida, ainda não temos a resposta. Será que Gabriel Jesus estará em campo quarta-feira, hein? Perde uma grande referência. Eu presumo, pelo meu palpite, detesto o palpite, mas já vou dar o palpite. Você gosta, no fundo você gosta. Um empate é o resultado que eu acho que é um resultado bom para os dois. Concordo com o Diego, não vai ser o resultado para definir o campeonato, né? Perder seria ruim, né? Mas o empate é bom porque você está empatando com um time que também está brigando pelo título. Agora, sem o Gabriel Jesus... Aí minha análise muda. Ali, que é do momento que ele pediu para sair, segundo tempo, e ele colocando a mão ali na altura da virilha, ó, sentindo. Embora jovem, Edmundo pode falar melhor do que a gente sobre isso, ele tá meio estafado, garoto, né? Disputou Olimpíada, aí você estava até comentando com o Lima aqui, que era discussão, joga na terça pela seleção e no dia seguinte, né, nem se respeita as 72 horas, já está em campo também para jogar. E é a questão da cabeça, não é só o corpo, né? O cara tá pensando na seleção num dia, no outro dia já tem que pensar num clássico entre Palmeiras e São Paulo. Não é fácil, não, Edmundo? Também vem de um desgaste muito grande da Olimpíada, né? Tem menos de um mês, jogou 6 jogos em 12 dias, 15 dias. Né? Não sei se foi mais. Com toda aquela pressão. Com toda aquela pressão. Agora, eu, como atleta, também sou suspeito para dizer que eu não sentia muita dor, nunca tive muitas lesões, mas eu posso dizer que com 100% sem dor, ninguém joga. Porque diariamente se tem microlesões. E na idade dele, né, a vontade de jogar supera a dor. A não ser que seja uma coisa assim insuportável mesmo. Eu acredito que ele vai estar em campo, porque é o jogo do ano para o torcedor palmeirense. É o jogo do ano para ele, que está se despedindo do clube. Então, eu acho pouco provável que ele fique de fora, né? Dor muscular, pancada, você toma ali um anti-inflamatório, dá uma descansada, faz um gelo. Hoje tem uma série de coisas que recuperam e aí você tá com mais vontade de jogar do que com dor. É o tipo do jogo só com a perna quebrada, hein, Paulo Lima? Pro cara ficar fora, hein? Ô, João, mesmo assim dá um jeito. Eu vou mais longe um pouquinho, exatamente nessa ótica do Edmundo. A gente estava no Expediente Futebol na semana passada, logo depois do jogo contra Manaus, né, a vitória da seleção brasileira.
E a gente questionava isso. E eu acho que foi um dos poucos que saí na defesa de um descanso maior para um jogador como ele. Ah, porque ele é jovem, como ressaltou Edmundo, é jovem sim. E ele foi na primeira partida, ele foi o Pelé na primeira partida contra o Equador. Ele arrebentou. Imagina a carga de emoção que levou esse menino depois daquele jogo. Aí vai para Manaus. É outro tipo de temperatura, calor excessivo, responsabilidade em cima dele, tanto que ele foi muito bem marcado, ele foi até certo ponto apagado, aí pegou o jatinho, veio descansar, veio para o clássico contra o Palmeiras, encara uma pedreira agora no Sul. Desgasta? Lógico que desgasta. Sentiu uma lesão? Não se sabe ainda, porque eu pelo menos não tive informação aqui do Departamento Médico do Palmeiras, se é pubis ou se é virilha. Mas, de qualquer maneira, a expressão do Cuca no vestiário não era boa. O Cuca, quando falou dele na entrevista coletiva, foi reticente, ele foi defensivo. Ele falou, não, vamos aguardar o Departamento Médico. Então, esse tipo de necessidade que a gente cobra muito do descanso de 72 horas entre um jogo e outro, por que não para o Gabriel Jesus? Mas ontem à noite, na última palavra, e o Edmundo e o Quesada participaram do programa, o doutor Rubens Sampaio, não é isso, produção? Do Palmeiras, disse aqui no programa, a última palavra apresentada pelo Benjamin Bach, que não teve nada a ver com essa situação que está sendo colocada, do desgaste, de viagem, ter jogado 2 partidas. Mas como é que ele sabe? Ele é o médico. Não, mas quem sente é o jogador, né, João? Ele é o médico. Quem sente é o corpo do jogador. Ele pode disse não ter lesão referente ao jogo. A lesão referente ao jogo... Você está contestando o médico? Não sabe mais do que não é, né, Paulo Lima? Ele é o médico mesmo, Paulo Lima. Não estou contestando o médico. Estou dizendo o seguinte, a questão da dor era inerente a qualquer lance. Ela pode ter acontecido nesse jogo, mas não foi desgaste de lá. Mas você não tem como avaliar o corpo do ser humano? Ele aconteceu naquele momento, por quê? O músculo não rompe de uma hora para outra. Então você chega num consultório e o médico faz o seguinte diagnóstico: Paulo Lima, você está com gastrite. Aí você fala assim, não, o senhor está errado. Não, aí é um diagnóstico, João. Não está com gastrite coisa nenhuma, o senhor está errado. Aí é um diagnóstico, João, aí não é percepção, é percepção diferente. Ele examinou o jogador, João, e acha que não tem nada a ver. Ele acha que não tem nada a ver com o desgaste lá, eu acho que é uma avaliação. Foi o médico, hein, Paulo Lima, que falou isso. Tudo bem. Fala aí, Mauro Betti. Eu continuo com a minha opinião. Não, até em cima disso, o Edmundo pode falar muito bem, embora talvez ele não possa falar tão bem, o Edmundo, porque ele teve um histórico espetacular como atleta, a gente sabe do jogador, mas também como atleta, ele praticamente não teve lesão muscular. E no caso do Gabriel Jesus, até pela pouca idade, 19 anos, ele nunca teve uma lesão muscular. Então o Departamento Médico do Palmeiras está cogitando exatamente isso. Os jogadores do Palmeiras jamais, o Gabriel Jesus jamais teve uma lesão. Então ele não sabe eventualmente se a dor que ele sentiu ontem foi de uma fisgada na virilha ou se eventualmente da queda e o desconforto por conta da queda. Então tem que se esperar realmente um certo tempo, provavelmente não tem a ver, mas é isso que o Paulo Lima falou, o Edmundo também falou e a gente sabe. Não só ele jogou um dia depois de outro, um pela seleção brasileira em Manaus, joga um jogo complicadíssimo e que ele entrou muito bem contra o São Paulo. O Gabriel Jesus, na verdade, como outros atletas, alguns atletas jogaram por 3 times diferentes. Uma coisa era a Olimpíada com aquela pressão descomunal, outra coisa era estrear pela seleção brasileira com a pressão descomunal e de um time que não conseguia fazer gol, uma estreia à lá Leônidas da Silva pelos números. Depois ele realmente não jogou bem contra a Colômbia, jogou muito bem ontem, jogou na quarta-feira contra o São Paulo, não jogou tão bem contra o Grêmio e acabou sendo com meia hora do segundo tempo. Então é muita coisa e mais um pequeno negócio que é exatamente a negociação dele com o Manchester City e ele querendo provar que quer jogar toda hora para dizer aquela coisa de que foi vendido, já podia ter sido entregue, não, e tô com ele, tem que continuar jogando. Então realmente é muita coisa e a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Não é o ideal jogar um dia após o outro. Mas como a gente já pratica o nada ideal com esse regulamento e calendário absurdo que temos, eu acho que segue o jogo e ele pode realmente ir para a partida. Eu não sou médico. Sim, sim. Mas eu tô com o Paulo Lima. Né? O desgaste tem tudo a ver com a lesão. Não dá para tirar uma coisa da outra. Não dá para não vincular. É claro que qualquer que seja virilha, pubis, é por excesso de esforço. Lógico. Isso é público e notório. Claro que o médico vai dizer, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, vamos analisar. O médico também, o Rubão é meu amigo, por isso posso falar dele. Meu amigo, meu amigo, meu chegado. E, assim, e o médico também é esperto, por exemplo. O jogador tem uma contusão, o médico vai falar 15 dias. Aí o cara volta em uma semana, é méritos pro médico. Então, assim, tem todo esse jogo de cena que é feito dia a dia. Claro que ele não vai querer dizer que a culpa é da preparação física, que a culpa é do presidente que mandou lá o jatinho buscar o Gabriel Jesus, mas que o desgaste tem a ver com a lesão. Isso é claro. Você tem toda a razão, Edmundo, porque se ele assume isso, se realmente detectar que foi, pega mal para o Palmeiras, né?
porque não preservou o jogador. Na verdade, a gente não sabe. Vamos aguardar. Tomara que ele jogue. Aí, João, eu torcer para que ele jogue, mesmo que o Palmeiras jogando com ele é outro astral.